Em sua aula inaugural no Collège de France, em 2 de dezembro de 1970, Michel Foucault disse que em nossa sociedade há muitos procedimentos de exclusão, de interdição. Não se pode dizer tudo, nem de tudo. Há campos proibidos, há temas que só alguns podem tratar, e há outros que ao povo só se dá o direito de concordar. Ele fala que, em alguns casos, não se pode falar é por tabu, como no campo da sexualidade, onde a intimidade é muitas vezes mais vivida ou desejada, ou abominada mesmo, que falada. Noutra realidade, talvez não se fale porque há um rito que não dá o direito de falar, como se tratando de um mistério, algo ao estilo religioso. E o terceiro seria porque só alguns teriam o direito privilegiado da fala, porque possuem o cargo autorizado a dizer ou porque têm os meios para dizer. E sobre essas interdições ou exclusividades, ele diz que elas estão interligadas, estão sempre se reinventando. E dentro dessa linha, ele afirma que não há neutralidade no discurso. O discurso não é passivo. Nenhum discurso é apenas uma constatação, embora sempre se apresente como se fosse. Todo discurso é um poder para, por exemplo, um poder para controle político, ele lembra. Por mais simples que pareça ser o discurso, ele sempre estará ligado com certo desejo, com certo poder. Há certa intenção, intencionalidade no discurso. E aí ele usa uma compreensão psicanalítica para considerar que o discurso não é apenas o manifestar ou ocultar de desejos, mas o discurso é em si o que se deseja. Ele não só traduz lutas, não só traduz enfrentamentos, domínios, mas ele próprio é aquilo pelo que se luta, é o poder do qual se quer apoderar. Diante desse fato tão constatado durante toda a história, e mesmo no presente, onde grupos se digladiam pelo poder do discurso, a razão provocada questiona sobre o calar quando se pode falar. Se o discurso é tão importante, se ele é tão poderoso, por que calar? Na história dos 7 capitães, personagens marcantes da colonização do norte do estado do Rio de Janeiro, conta-se, entre tantas façanhas, entre tantas viagens, uma preocupação que os acompanhava, que era de nomear os lugares, as montanhas, os rios e os lagos por onde passavam. Diziam que isso seria útil, já que, estando num país ainda inculto, em escuridade, palavras usadas por eles assim, nomear os lugares seria como trazer a luz da aurora para as futuras gerações. O ato de nomear, de definir, é criar referências, é identificar. E identificar é mais que fazer menção, é dar uma identidade. E nessa história dos 7 capitães chama a atenção um incidente a esse respeito. Eles estavam na região dos lagos de Carapebus. Ali, um dos lagos cheirava mal por causa dos peixes mortos em grande quantidade. A sua água estava baixa, sem renovação. Então resolveram que deveriam nomeá-lo de Lago Fedorento. Ao que o senhor Castilho disse: ora, nós somos os primeiros possuidores e povoadores daqui. Demos a este lago outro nome. Vamos chamá-lo de Jagabra de Santo Amaro. E aí todos concordaram. O direito de intervir no discurso, algo tão caro, tão valioso, tão precioso, é muitas vezes desprezado como se nada fosse.
Quantas oportunidades são perdidas porque pessoas se calam. Dar nome é marcar para sempre. Isso quer dizer que é tornar algo. Entendendo a força das palavras, o Senhor Castilho usou as suas próprias palavras para impedir um nome inadequado que desvalorizaria o lugar. Aquele lago talvez nem fosse para sempre daquele jeito. O filósofo Wittgenstein, em certa ocasião, incomodado pelo discurso que prevalece no mundo, ele também se tornou incomodado consigo mesmo por não haver interferido. Ele escreveu: enfim, penso que sobre tudo isso de que tantos falam hoje sem nada dizer, eu o repeti, calando-me. Quando calamos, diz Wittgenstein, repetimos o discurso. Consentimos, pois, como diz o ditado popular, quem cala consente. E na visão de Wittgenstein, consentir é repetir. É como se o que diz ao observar o silêncio dissesse: como ninguém se manifestou, entendo que concordam ou que ao menos aceitam, ou seja, consentem. Por muito tempo, as palavras estiveram ligadas demais àquele que falava, o que discursava. Dependia da autoridade do cargo ocupado, da cátedra, do trono, do gabinete, do parlatório, do palanque. Dependia da credencial. Daí saíam as palavras autorizadas. Mas Michel Foucault lembra que, desde o início da filosofia, o confronto entre o lugar da autoridade que discursa entra em confronto com a autoridade do argumento do discurso. Para a filosofia, o argumento vale mais que diplomas, que carimbos, que faixas, que selos. Desde o confronto entre Sócrates e os sofistas, que eram os professores credenciados, o poder esteve em jogo, encontrou adversário, porque o discurso já não fazia eco, não havia silêncio que permitisse, havia resposta, havia questionamento. A filosofia não se calou. E aqui é bom lembrar que Sócrates pagou com a vida o não se calar, o não consentir, não repetir. E como ele, muitos em tantas e variadas circunstâncias. E se morreremos mais cedo ou mais tarde, não sabemos, cabe refletir o quão triste seria ao fim dizer como Wittgenstein, que, enfim, penso que sobre tudo isso de que tantos falam hoje sem nada dizer, eu o repeti, calando-me. Mas se há concordância, basta calar. Como votos em branco ajudam o vencedor, o silêncio apoia o discurso proferido. Não é um aplauso, também não é uma vaia. É um consentir sem qualquer manifestação de apoio ou de recusa. É um omitir, um fugir da batalha, deixar o outro tomar o território sem enfrentamento. Enquanto uns lançam flores sobre os invasores e os beijam, e a história conta casos assim, outros lançam granadas e os apedrejam, e entre uns e outros há os que nada assumem. Não colaboram com a resistência, nem se põem ao lado do invasor. Apenas consentem que aconteça o que vier a acontecer. Não vencerão com os vitoriosos, nem perderão com os derrotados. Não tem história, são zeros à esquerda, humanos que se abortaram. Ao condenarem a uns e a outros, condenam a si mesmos, por não fazerem diferença alguma para quem quer que seja. Passarão pela vida como se nem houvessem vivido. Como disse Wittgenstein, seu silêncio é repetição do que os outros dizem. E repetir é não trazer nada de novo, é não mudar nada.
são comparados à água morna que dá ânsia de vômito, almas misteriosas de quem tudo e nada se podem esperar. Nenhuma bandeira lhes empolga, nenhum prazer lhes diverte, nenhuma causa lhes inflama. Estátuas desalmadas que apenas confundem os que desejam fazer diferença. São daqueles que não têm uma causa pela qual morreriam e por isso mesmo não têm uma pela qual vivem. E os que não têm uma causa, ou são Deus ou não existem. Poderia haver maior tragédia que existir sem fazer diferença alguma? Diante de tais pessoas, nomearão lagos de fedorentos, farão músicas chamando seres humanos de animais, pior, tratarão pessoas com desprezo e elas nem se manifestarão. E retomando aqui uma fala de Heidegger já abordada em outro momento, só quem tem algo a dizer pode realmente calar. Daí que muitos que pensam estar calando sequer calam, porque nada teriam mesmo a dizer. Estão ocas, porque retiraram de si seus órgãos vitais. Não têm estômago que se revolte diante de uma tragédia. Não tem fígado que se abale ante um desafio, ou coração que se aperte com o sofrimento alheio. E se eu pareço duro com tal classe de pessoas, infelizmente estas palavras não as alcançarão. Elas não se reconhecem. Se são capazes de desconsiderar crianças abusadas, se importa mais o preço do combustível que as vítimas da guerra, essas palavras pouco podem fazer. E por que as digo então? Seria um desabafo diante do desaforo? A questão é que, ao enfatizar a vilania do calar diante do mal sem lhe censurar, ou a vilania de calar diante do bem sem lhe incentivar, viso contrastar com sua vontade de fazer diferença, de lutar pelo direito do discurso, de usar seu poder contra o silêncio permissivo, condescendente. Você que ouve, é a você que eu falo, a você que também fala. E se o silêncio tem seu lugar, e o tem, não é junto à injustiça. E se a injustiça fizer seu discurso, que a justiça o refute, enquanto o discurso da injustiça tenta calar a justiça, o discurso da justiça não pode pretender impedir que a injustiça fale. O impedimento prévio, o calar o outro, deve ser pelo argumento, não pela mordaça. Diz certo conto indiano que muito tempo atrás, em meio a uma densa vegetação, havia uma árvore magnífica. Ela se destacava de tudo mais ao seu redor. Muito antiga, suas raízes sorviam água de grande profundidade, por isso estava sempre viçosa. Aquela velha árvore produzia frutos lindos e dourados que refletiam a luz do sol. A árvore frondosa, depois de uma certa altura, se dividia em 2 galhos, a partir daquele tronco imenso. Aqueles galhos davam tantos frutos que chegavam a envergar e quase tocarem o solo. Mas havia um problema que impedia que alguém comesse daqueles frutos, porque um dos galhos dava frutos saudáveis, extremamente nutritivos e saborosos, enquanto o outro só dava frutos venenosos, terrivelmente mortais. E o problema é que ninguém sabia qual deles dava frutos bons ou venenosos, e por isso ninguém nunca se arriscou a comer dali. Num determinado ano, o inverno foi tão rigoroso que acabou com as lavouras, e em seguida um verão tão causticante que queimou o que havia sobrevivido ao inverno. A única planta viva era aquela deslumbrante árvore. À medida que a despensa ia esvaziando, pouco a pouco as famílias iam olhando mais e mais para tal árvore. A fome se tornou tal que todos foram atraídos para junto dela.
e a rodearam. Todos estavam salivando ao verem seus frutos convidativos, mas ninguém se arriscava sequer a tocá-los. Então, um senhor que já estava muito doente resolveu correr o risco, uma vez que não viveria muito mais, ele pensava. Ele escolheu, sem se demorar muito, um dos galhos arriados pelo peso de tantos frutos e de lá arrancou um deles e começou a comer. Como nada lhe aconteceu, outros foram arrancando também, e à medida que arrancavam, mais nasciam. Vendo que aquele era o bom galho, todos ficaram felizes e ali saciaram sua fome e começaram a se questionar sobre o medo que tinham experimentado por tantos anos. Assim, eles decidiram que ninguém mais deveria ter medo. Naquela tarde, usando do machado, cortaram outro galho, para que ninguém jamais pudesse errar. Foram dormir felizes, mas pela manhã, para surpresa de todos, a árvore havia secado, estava morta. Aquele que pensa que, para garantir o seu discurso, precisa calar o do outro, é como o que mata a árvore da liberdade. Você não precisa comer do mau fruto. Só não coma e convença os demais de não comerem. Não lhe cabe impedir que ele se manifeste. A justiça só pode existir quando versões opostas ou divergentes podem se confrontar. É claro que toda regra tem exceção. Nós sabemos que crianças devem ser protegidas de certos discursos, mas entre aqueles que já amadureceram, que são responsáveis por si, o direito de escolher, de ouvir e de se fazer ouvir deve permanecer. Tudo me é lícito, disse Paulo, mas nem tudo me convém. Vede de tudo, ele disse, retenha o que é bom. Se o calar diante de um mal é um erro, calar previamente o outro é um erro ainda maior. Escolher entre vida e morte, entre o bem e o mal, é o que faz a liberdade ser liberdade. Por mais que seja tentador calar o discurso alheio, lembre-se que em toda a história, qualquer que usou desse artifício condenou a si mesmo. Sejam pais que calaram filhos ou filhos que calaram pais. Sejam gerações que calaram outras. Autoridades que calaram povo ou povo que calou autoridades. Todos acabaram calando a si mesmos. E se, como disse Dale Carnegie, todos de alguma maneira se justificam por fazerem o que fazem, o homem mau também se enxerga como o bom. Daí que calar o que alguém considera mal pode ser justamente calar o bom. Assim, o melhor é não calar ninguém. Deixar que todos exponham suas razões e que vença não o que impede a fala do outro, mas o que a permite, porque se ele a permite, já se vê que ele é melhor.